Agradecer a Deus é uma manifestação da fé. Agradecer a Deus é uma manifestação da fé. E essa palavra que Deus entregou no meu coração, ela está em João. Ela está em todos os evangelhos, mas eu vou ler em João. Eu estou na versão ARC, no capítulo 6. E fala sobre a multiplicação dos pães e peixes. Até antes de eu internar, eu estava falando com a Pri sobre essa mensagem. Um pouco do que ela tinha falado comigo. E aqui diz assim, versículo 1. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, e quando estavam o quê? Saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Reconheceram-no, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Porque eu quis ler tudo primeiro, para eu poder falar com vocês. Eu escolhi aqui João, mas essa passagem, ela está nos 4 evangelhos. Aqui ele começa que depois disso partiu Jesus para o outro lado. Depois disso o quê? O que acontece? Jesus, ele havia ali entregado autoridade e poder para os seus discípulos, para eles pregarem, ensinarem sobre o reino de Deus e também para curar os enfermos e expulsar os demônios. E eles tinham saído para pregar, para curar os enfermos. E eles então voltam, desse trabalho, dessa seara que eles saíram ali, desse trabalho que eles saíram. E eles estavam muito cansados, porque se você for ver que... Deixa eu só ver com qual deles. Em Marcos vai falar que Jesus ele começa a ensinar a multidão, Mateus vai citar que ele cura os doentes, e também Mateus vai falar que ele alimenta toda a multidão. Mas antes deles fazerem isso, em cada evangelho vai falar um pouquinho. Mostra que eles estavam, Marcos vai falar que eles estavam cansados. Porque eles não haviam tido tempo nem para comer, eles não tinham tempo nem para comer, de tanto que era a demanda das pessoas que eram doentes, que eram enfermas. E além disso tudo, eles ainda tinham ido enterrar o corpo de João Batista. E quando eles voltam, eles se deparam com a morte de João Batista. E ele ali tendo,
que enterrar ali João Batista e toda aquela loucura. Eles estavam exaustos. Eles estavam cansados. Eles estavam ali exaustos de tanto trabalho. E Jesus, ele percebe ali o cansaço deles. Então, fala para eles, vamos para o outro lado, para que possamos descansar, porque Jesus também estava cansado. Vai existir momentos na nossa vida que a gente vai se cansar. Mesmo fazendo a obra de Deus, nós vamos se sentir cansados. Nós vamos se sentir exaustos. Jesus, ele percebe isso. E a gente vai pensar em parar, igual eu pensei. Eu estava exercendo a obra e estava cansada, exausta. E aí Jesus começou a ministrar no meu coração que não é parando que a gente recupera fôlego, mas é continuar servindo. É o que eu estou resumindo, porque senão fica muito longo. E então eles vão. Mas a multidão descobre para onde Jesus vai. E vai atrás. E ao Jesus chegar a este lugar, aonde eles foram, que era para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, ele então sobe ao monte, e ali ele vai para descansar, ele vai num lugar deserto. Ele falou, vamos para um lugar deserto, para descansar. Mas ele subindo ao monte, logo ele olha, e uma multidão vem ao encontro dele. Eles vêm de várias partes, de vários lugares, de vários lugares. De vários lugares eles vão. Aqui, ó, quer ver? Só vou ler rapidamente. Marcos 6, versículo 30 diz, e os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo tanto que tinham feito, como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes, vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer, e foram sós num barco, para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram, e correram para lá a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Jesus, então, ele olha, aqui em Marcos, ele retrata, que Jesus, eles vão ali para descansar, um lugar deserto para descansar. A gente fala assim, Deus, eu vou parar tudo, igual eu falei, eu vou parar tudo, vou ficar quietinha no meu canto, e eu vou só descansar agora, eu mereço um descanso. Vou descansar, vou só receber. Vou só descansar. E Deus falou assim, então vamos. Aí você vai para descansar, Deus manda mais demanda ainda para a gente. E aí Ele vai trabalhando no nosso coração, que eu vou chegar aí no ponto. E Jesus olha para aquela multidão e Ele enxerga aquela multidão como ovelhas sem pastor. Aí você vai ver em Mateus, você vai ver que Ele vai mostrar que Ele então cura todos os doentes que estavam ali. E Ele também ministra sobre o reino de Deus, que era o maior ministério dele, o de ensinar, de ensinamento, ensinar sobre o reino. E ali vai se passando o dia e fica tarde. E então, Jesus, ele dá ordem para que os discípulos alimentem aquela multidão. Os discípulos pedem para que Jesus libere a multidão, para que eles vão para as cidades vizinhas e ali arrumam roupa, de frio, para se agasalhem e encontrem comida para se alimentarem. Mas Jesus vira para eles e fala, deles vocês de comer. É que eu estou resumindo os 4 evangelhos, então tem coisas aí, depois você lê com atenção em casa, Mateus, Marcos, Lucas e João, tá? Tem essa passagem lá. E ele então fala, alimenta vocês. Ele falou, mas nem que a gente tivesse 200 dinheiros aí, a gente ia conseguir alimentar esse povo todo. Eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então Jesus, ele fala, o que vocês têm? Vocês não têm nada? Amado, Jesus nunca vai nos pedir algo que antes Ele não tenha já providenciado. Nada. Ele nunca vai pedir nada para a gente, seja financeiramente, espiritualmente, materialmente, emocionalmente, nada sem antes ter já providenciado.
E eles dão-lhes de comer. E eles falaram, nós não temos. Ele falou assim, mas vocês não têm nada? O que vocês têm? Jesus sabia que tinha ali, no meio daquela multidão, 5 pães e 2 peixes. Era só o que ele precisava. E ele tem poder também de fazer surgir do nada, como ele fez com Abraão. Surgiu ali o sacrifício. Sem Abraão ter levado. Abraão tinha levado o filho, mas Deus proveu ali o cordeiro. Mas ali Jesus ele já tinha dado para o homem. Ele já tinha dado. E então traz ali um rapazinho, o irmão ali de Pedro, então traz 5 pães e 2 peixes de um rapaz que tinha entregado. 5 pães e 2 peixes. E ele falou, a gente até tem, mas é 5 pães para 5.000 homens? Jesus, tipo assim, você está muito cansado, né? Acho que você não deu para raciocinar aqui, é meio ilógico. Vai descansar, eu que imaginando, né? Não está escrito não, essa parte aqui que eu estou falando agora não está escrito. É eu deduzindo, né? Eles pensando, Jesus está cansado demais, não está conseguindo raciocinar, 5 pães para 5.000 homens, não dá não. Eu acho que ele está, é a exaustão que está mexendo aí, né, com os pensamentos de Jesus. Mas Jesus, ele nunca erra. Ele falou, traz para mim o que você tem. E foi o que Deus começou a ministrar no meu coração. Lá no hospital, às vezes que eu estava, ele falou assim, você está chorando que está faltando saúde, mas me entrega o que você tem de saúde. O que é perfeito em você, o que é bom em você. Eu falei, Deus, eu tenho isso. Por isso eu falei na oração, Deus, obrigado pelas minhas mãos, obrigado pelos meus olhos, obrigado pelo meu nariz, pelo meu ouvido. Ao invés de dizer para ele, apenas mostrar para ele o que está ruim, que não está funcionando bem, eu comecei a agradecer por tudo que estava funcionando. Comecei a agradecer por tudo que estava funcionando e entregar para ele. E foi entrega o que você tem. No ministério, eu falava, Deus, tenho poucas tias, Deus. Ele falou, quantas você tem? Entrega para mim, deixa eu multiplicar. Mas é servindo que eu multiplico. Não é parando. E essa passagem, irmãos, ela é tão linda que ela faz comparação com outras passagens. Aonde que você vê Deus alimentando uma multidão no deserto com pão? Êxodo. O maná que desce do céu. Ele alimenta aquela multidão. Ele alimenta aquela multidão. Outra parte que eu deixei aqui, Eliseu, em 2 Reis 4, 42 a 44, quando serviu 100 homens, com 20 pães de cevada e algumas espigas verdes. Ali também, o próprio Herodes, que faz um banquete para os seus líderes, dias antes, aonde a Herodias pede a cabeça de João Batista. Faz um banquete. Aquele rei serviu um banquete para os líderes. E Jesus, considerado como rei ali para aquele povo naquele momento, pois queriam levantá-lo como rei, faz um banquete para o povo dele. Mas vai dizer, Deus, o ímpio tem banquetes para os seus. E Deus está falando, eu tenho um banquete muito maior do que o ímpio. Apenas entregue a mim. Ele foi fazendo a comparação e Deus foi ministrando. O que mais você acha aí de referência? E eu falei, Deus, Salmo 23. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Jesus olha para aquela multidão e vê eles como ovelhas sem pastor. Qual a função do pastor? Alimentar, proteger, cuidar, direcionar com ensinamento. E ele faz tudo isso. Ele cura, ele alimenta, ele protege. Ali. E senta ele em lugares verdejantes, como diz no Salmo 23. Ele, ei, eu sou o teu pastor. Se você crê nisso, não vai ter falta do Deus provedor, do Deus que sara, do Deus que liberta, de nenhum. De nenhuma das minhas funções você vai ter falta. Você não vai ter de falta. E ele então, ele continua.
E ele pega, só que antes do que me chamou, de ontem para hoje, que chamou muita atenção, foi que onde ele chega na parte da gratidão. Ele diz antes de um grande milagre acontecer, de uma provisão acontecer, de um grande direcionamento, de uma grande entrega de Deus para nossas vidas, há primeiro a gratidão. E ele então me levou para a passagem dos cegos, dos 10 leprosos. A passagem dos 10 leprosos. Está em Lucas. É que eu não vou ficar lendo todas para não ficar muito longo, tá, irmãos? E aonde Jesus ele cura 10 leprosos, eles vêm gritando: Jesus tem misericórdia, Jesus tem misericórdia de nós. E ele então, ali ele fala para aqueles 10 leprosos irem até ali os sacerdotes e se apresentarem a eles. E eles então são curados quando se apresentam. Eles tinham que se apresentar, era a lei. Só que um só volta para agradecer. Todos foram curados? Todos. Mas só um volta para agradecer. E Jesus vira para aquele homem e diz: a sua fé te salvou. E vocês não eram 10? Cadê os outros 9? E era um samaritano. Não era um dos judeus. Ele volta. Ao ver que está curado, ele volta para agradecer a Deus. E mais do que a cura, ele recebe a salvação. A cura faz parte. Muitos ali foram curados. Muitos eram curados até mesmo pelos seus discípulos. Mas tem bênçãos. Tem coisas que ela vai vir mediante a gratidão. A gratidão. Será que temos agradecido a Deus? Aquele homem voltou para agradecer. Se você pegar lá em João capítulo 11, você vai ver a passagem de Lázaro. Jesus então lhe manda tirar a pedra. E ao tirar a pedra, Lázaro saiu para fora? Não. O que Jesus fez primeiro? Deu graças. Levantou as mãos e deu graças. Deixa eu ler rapidinho para vocês. João 11. Já estamos aqui em João, então é mais rápido. João 11, no versículo 41, diz assim: tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, por me haveres ouvido. E ali então, logo depois de ele agradecer ao Pai, ele dá ordem para que Lázaro saia para fora. Ele podia, na mesma hora que saiu a pedra, ele ter dito: Lázaro, vem para fora. Mas antes da sua bênção sair, dê graças ao Senhor. Agradeça a Deus por aquilo que você deseja. Se antecipe. Agradeça. Deus, eu estou orando por tal situação, mas agora eu quero agradecer. Obrigado, eu te dou graças por esse milagre. Eu te dou graças pelo meu marido, pelo meu filho, pela minha casa. Eu te dou graças pelo meu emprego. Eu te dou graças pela minha vida financeira. Eu te dou graças pela minha saúde. E você poder dizer: vem para fora. Vem o que é meu. Pode vir até mim. Pode se chegar. Jesus, ali antes de multiplicar os pães, ele pega os pães, levanta e dá graças. Agradece. Jesus não faz uma oração dizendo: Deus, multiplica, Pai. Não. Ele apenas diz: graças te dou. Graças te dou pelo que eu tenho aqui na minha mão, que são 5 pães e 2 peixes. E aqueles 5 pães ele reparte para os seus discípulos, que os seus discípulos começam a repartir para a multidão. E eles então, Jesus dá ordem aos seus discípulos para separar eles em grupos de 50. 100 grupos de 50 e de 100. E eles sentam
E após os discípulos receberem, eles começam a repartir. Enquanto eles repartem, enquanto eles entregam, aquele pão não se acaba, aquele pão não acaba, aquele pão não acaba, aquele pão não acaba. E vai alimentando, vai alimentando, vai alimentando. Irmãos, eu tenho 3 homens em casa. Eu sei o quanto que homem come. Jesus. Uma panela de arroz todo dia. E glória a Deus. Mas homem come. Tenho 3. Só de homens tinha 5.000. Imagina a fome daquele povo o dia inteiro ali. Subiu um monte. Estavam com muita fome. Criança, então, meu Deus do céu. Gente, a criança, o menino, quando é jovem, meu Deus, come mais do que homem adulto. Eu falei, eu tenho 3 de casa, já sou adulto. Meus filhos, desde pequeno, têm uma boca boa para comer. E crianças, mulheres, todo mundo e come e não acaba. Eu fico imaginando a cara dos discípulos. Gente, esse pão não acaba. Gente, esse pão não acaba. O peixe não acaba. Eram 5. Irmãos, quanto você serve, Deus vai aumentando a unção. Deus vai multiplicando a unção. Ele vai multiplicando aquilo que você tem nas mãos. E fala assim, Deus, eu só tinha aquilo. E olha onde eu estou agora. Deus está falando, continua servindo. Que enquanto você serve, eu vou multiplicando as suas forças, eu vou multiplicando a sua saúde, eu vou multiplicando aquilo que você precisa, mas não reparando. Jesus não deu, irmãos, ontem quando eu acordei, estava conversando com meu marido, o Espírito Santo veio, e me pergunta, eu brinco muito com a Pri, isso, eu falo, Pri, Deus tem uma maneira engraçada de falar comigo, primeiro ele me pergunta, aí ele me deixa ali caçando a resposta. Eu falo, poxa Deus, podia dar resposta junto, né? Aí depois, tanto tentar ali, às vezes se eu consigo ou não, depois ele vem com a resposta. E ele veio como um sopro no meu ouvido e falou assim, nossa, os discípulos foram egoístas? Eles podiam ter levantado pessoas para ajudar eles a servir? O que você acha? Aí eu parei e falei, nossa, Jesus, não tinha pensado nisso. Eles eram 12, 5.000 homens. Mulheres, crianças, total de 15 a 20 mil pessoas, eles em 12. Por que eles não chamaram ninguém para ajudar a servir, repartir o pão? Porque aquela função era dos discípulos, não era de mais ninguém. Tem função que é para você fazer, não é para você terceirizar. Ah, Deus vai levantar, agora eu tenho um ministério infantil, Deus vai levantar outras tias no meu lugar, que vai fazer igual, mas não foi outra que Ele colocou agora, foi você. Ah, Deus vai levantar outro para tocar no meu lugar, vai colocar outro para cantar no meu lugar, vai colocar outro lá no telão, vai colocar outro na comunicação, na limpeza, no evangelismo, porque eu acho que eu não estou dando conta, não está certo, eu não estou bem. Ele está dizendo, ei, a função foi dada para você, não foi para o outro. Não larga o arado. Se Jesus quisesse que mais pessoas te ajudassem, Ele tinha levantado entre a multidão. Quem Ele quer, Ele levanta. É Ele que levanta, não é homens. Os discípulos podiam, ei, me ajuda aqui a dividir. Vai, pega um pouco aqui do cesto, pega um pouco aqui. Mas não, Jesus repartiu para os discípulos repartiram. Aquilo que Deus deu para você não é para o outro, não é para o seu cônjuge dividir, é para você. Aquilo que Deus entregou para você não é para o irmão que está do seu lado que vai entregar, é você quem vai entregar. É você quem vai fazer. Ah, vou deixar para o outro faz por mim. Não! Se você não fizer, o milagre para. Enquanto os discípulos repartiam, mais aquilo multiplicava. É igual o azeite da viúva, quanto mais ela usava, mais azeite tinha. Não acabava o azeite, a farinha da viúva. Até que veio novamente chuva. Enquanto não veio novamente chuva, irmãos, não parou ali o azeite, não acabou o azeite e a farinha da viúva. Enquanto a provisão que você depende, o milagre, eu estou dando um exemplo do meu ministério, que é o qual eu sirvo. Deus, Ele vai prover mais e mais tias, amém? E tios. Só que enquanto Ele não envia, eu não tenho que agir no natural. E falando, vem me ajudar, vem me ajudar, vem me ajudar, vem ajudar. Deus mandou? Se Deus não mandou, eu não tenho que levantar. Ele vai usar aqueles que Ele já levantou.
E através daqueles Ele vai multiplicar. Mas é Ele quem levanta. Você vai dizer, pastora, será que foi o homem que me levantou? Foi Deus. Irmão, se você está de pé, porque foi Deus quem te levantou. Se você está no ministério, foi Deus quem te levantou, não são homens. Porque isso eu tenho certeza, porque os meus pastores são homens de Deus. E que eles não levantam segundo a sua carne, mas eles levantam segundo a vontade de Deus. Isso eu tenho certeza. Conheço o pastor Rogério há mais de 20 anos. 20 não, deixa eu ver. 18. Meu marido conhece ele há mais de 20. Eles são homens tementes a Deus. E a cada um que Ele levanta, ou que Ele nos permite levantar, eu e a Priscila levantar, e qualquer outro líder aqui levantar, é com a direção do Espírito Santo. É com eles. E se Deus te levantou, é porque Ele vai te dar capacidade e forças para você continuar. Agradeça. Gratidão. É gratidão. Temos que ser gratos. Temos que aprender a ser gratos. E acabou ali, alimentaram, trouxeram 12 cestos embora. Jesus então começa a despedir a multidão, porque ele percebe que a multidão estava eufórica e queria levantar ele como rei, e não era momento. Ele não veio para ser rei aqui terreno, ele veio para ser rei dos reis lá na glória. Ele veio para morrer na cruz e não ser rei aqui na terra. Eles queriam ser libertos daquela opressão romana que eles estavam vivendo. Eles não entendiam que Jesus veio mais do que libertá-los ali da opressão romana, mas veio para libertá-los da escravidão do inferno. E eles não entenderam, então Jesus manda os discípulos logo para o outro lado, e ele então fica ali dispensando a multidão, sobe novamente para orar. E ali os discípulos já no meio ali do mar, começam a ser açoitados pelo barco, açoitados pelas ondas, por causa do vento contrário. Jesus vendo eles ali, porque irmãos, não é fácil dispensar uma multidão de 5.000, é? Não. 15.000 pessoas. Eu começo a imaginar, Deus, o Senhor demorou mais ou menos, acho que mais que a metade do dia ali. E os discípulos lá. E o Senhor ainda demora lá na oração. Então a palavra diz que o Senhor vê no final da tarde que o barco já estava sendo açoitado pelas ondas. Mas o Senhor só vai na 4ª vigília da noite ao encontro dos discípulos. Pastor, o que você está falando sobre isso? Para me poder finalizar. Então Jesus vai ao encontro deles na 4ª vigília, andando sobre as ondas, andando ali sobre as águas. E então Pedro vê, eles ficam com medo, acham que é um fantasma. E quando Jesus fala, Pedro reconhece a voz de Jesus, porque a ovelha reconhece a voz do seu pastor. Jesus, quando fala, vê aquela multidão, ele fala, multidão sem pastores, como ovelhas sem pastores. Mas ele sabia que os seus discípulos tinham um pastor. Você tem um pastor, que é Jesus. Então, ouvidos abertos. Pedro então reconhece a voz do seu pastor, a voz de Jesus, e diz, se és tu realmente, me manda ir ter contigo. Pedro então começa a andar, ele anda sobre as águas. Ele tem fé para andar. Mas então, ao sentindo o vento forte, começa a afundar. Pede socorro e diz, salva-me, Jesus. Jesus vai lá e o levanta. E diz, homem de pouca fé. Porque ele parou para sentir. Amados, quando a gente começa a agir pelo que sentimos, a gente deixa de agir, de andar por fé. Ai, porque eu não estou sentindo mais a presença de Deus. Ai, porque eu não estou sentindo mais aquele arrepio. Ai, porque eu não estou sentindo mais aquela fumaça, aquilo. Quando a gente começa a andar pelo que sentimos, a gente deixa de agir por fé. De andar por fé. E é onde a gente começa a afundar. E aí Jesus então entra dentro do barco e fala algo para os seus discípulos. Que eles estavam ainda com o coração endurecido, porque ainda não haviam entendido o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Eles ainda não haviam compreendido. Eles viveram. Eles estavam ali juntos. Eles fizeram parte do milagre. Eles não só participaram do milagre, eles viveram o próprio milagre. Eles estavam repartindo.
Mas eles não foram gratos. Se desesperaram. Não agradeceram, eles não tinham entendido. Ele falou, ei, vocês não entenderam? Eu sou o bom pastor. Eu sou o Deus provedor. Eu sou o pão da vida. Porque depois você vai ver lá que Jesus, quando depois desce do barco, a multidão de novo está ali esperando. Jesus fala, vocês não estão atrás de mim, estão atrás do pão que eu dei para vocês. Mas eu sou o pão da vida. E quem come desse pão jamais terá fome. Quem bebe de mim, depois ele vai falando do cálice, que quem bebe dele e come nunca mais terá fome nem sede. Depois você vê em Lucas, de novo Jesus agradecendo, dando graças. Quando ele pega o pão, em Lucas mostra isso, que ele reparte o pão e levanta e dá graças ao Pai. Sabe aqui que ele dá graças ao Pai, gente? Por ser o sacrifício que Deus vai entregar na cruz do Calvário. Jesus, antes de ceiar ali, a última ceia com os discípulos, que ele vai repartir o pão. E dá ali o suco, o cálice, o vinho, que representava o sangue dele, e o pão, o corpo. Ele cata aquele pão, levanta aos céus e dá graças. E partindo Jesus o pão, deu graças, e o partiu para os seus discípulos. Ele diz, Pai, graças te dou. Amados, olha que tremendo o poder da gratidão. Jesus deu graças no momento de mais aflição que ele ia viver. Ele deu graças pelo sacrifício que ele ia ser. Ele está querendo dizer para os discípulos, ei, no momento de aflição, agradeça ao Pai. Não pela a luta que você está vivendo, mas pelo Deus a quem vocês servem. Porque quando você agradece, a provisão vem. Quando você agradece, o milagre vem. Quando você agradece, o agir de Deus acontece. É Lázaro sendo ressuscitado, é o pão se multiplicando. Mas quando a gente agradece, vamos ser mais gratos e menos murmuradores. O povo no deserto, todos os dias recebiam um maná e todos os dias estavam reclamando. E às vezes todos os dias estamos recebendo. Às vezes não, todos os dias estamos recebendo o pão de Deus. O pão vivo que desceu do céu. Porque todos os dias Deus tem pão para nos entregar. Todos os dias Deus tem uma palavra para nos alimentar e nos dar vida. É a gente que não busca. E a gente está só reclamando. Está faltando isso, está faltando aquilo. Ai, Deus está doendo aqui. Ai, Deus está doendo ali. Ai, agora está doendo aqui. Ai, agora é aqui. Você está falando, e aonde não dói? Conta para mim. Agradece. Ai, na minha geladeira tem comida. Glória a Deus. Eu consegui abrir os olhos hoje. Glória a Deus. Hoje a minha família acordou comigo. Quando nós vimos ali sábado, uma grande amiga, uma pastora, partiu sábado. Uma família acordou sem a mãe. Ela deixou uma menininha, acho que ela está com 8 ou 10 anos, a Duda. O João Paulo e o Vinícius já são adultos. Mas não deixam de ser filhos. Partiu, estão com o Senhor, glória a Deus, mas a dor da perda. E às vezes a gente acorda com a família toda lá e já começa a sair brigando com eles. Não espera perder para dar valor. Não espera deixar de ter do seu lado para você ter valor. Agradeça a Deus em tudo. Quando a gente começa a agradecer, a gente começa a viver o melhor de Deus. Começa a desfrutar do melhor dessa terra. E aí, vindo no ônibus, o Espírito Santo ministrou no meu coração. Ele falou, o maior pecado do homem, lá no jardim, não foi ele ter desobedecido. Começou no céu, com Satanás, com a palavra ingratidão. Ingratidão. Satanás não foi grato a tudo que ele tinha, ele queria mais. E ao descer, ele mostrou isso para o homem e para a mulher. O homem e a mulher tinham tudo no jardim. Tudo. De todas as árvores frutíferas, ele tinha, ele podia comer. Todas. Só uma que ele não podia.
E tinha uma que Deus não tinha proibido ele podia escolher, que era a árvore da vida. Haviam duas no meio do jardim. A árvore da vida e também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o homem não desejou a vida. Ele desejou o conhecimento. Ele desejou mais. Ele foi ingrato. E a ingratidão fez com que o pecado entrasse no homem. Aí é verdade, tem aquela ali, que eu não posso comer, mas ele nem se tocou que tinha a árvore da vida. Amados, todos os dias é posto à nossa frente a árvore da vida, que é Jesus. E o que o mundo quer nos entregar. O que nós temos escolhido todos os dias. Se nós ficarmos escolhendo conhecimento do bem e do mal, os desejos, os prazeres da carne, nós vamos deixar de receber vida e vida abundante que Deus tem para cada dia das nossas vidas. Que todos os dias nós possamos escolher: Deus, eu quero a árvore da vida. Eu quero esse pão vivo que desceu do céu, que é Jesus, aquele pão que o Senhor entregou para mim todos os dias. E que eu posso comer dele, me alimentar dele todos os dias, através disso daqui. Todos os dias. Depois que ele desce, que ele fala com essa multidão, ele fala: eu sou o pão da vida. Quem não comer dessa carne? Ele também falando, tem que comer da carne dele, o sangue, é onde muitos discípulos, muitos da multidão ali, discípulos, abandonam ele, porque acha dura a palavra. Acha dura. E abandonam Jesus, porque eles ainda não tinham entendido o que é comer do pão da vida e do sangue de Cristo. Coma desse pão todos os dias. Mas para comer desse pão é renunciar a nossa carne todos os dias na cruz. Só que muitas vezes a gente olha só para a renúncia na cruz e esquece da colheita da fé, da colheita da gratidão, que é vida e vida em abundância. Amém? Em nome de Jesus. Então fica essa palavra no teu coração. Em nome de Jesus.